Olá pessoal, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o método The Shooting Method para resolver a equação de Schrödinger unidimensional, que é um método iterativo bastante útil quando você quer resolver uma equação com alta precisão sem usar muita memória. Tá? É um método bastante interessante. Na prática a gente não usa tanto ele para problemas da equação de Schrödinger unidimensional, mas é um método legal de aprender que ilustra bastante o funcionamento da parte numérica do problema, né, do curso. Então vamos dar uma olhada nele. Então primeiro o nosso objetivo. O nosso problema é resolver a equação de Schrödinger unidimensional independente do tempo através desse tal do método do Shooting Method. Antes de falar do método em si, vamos estabelecer a equação que a gente vai resolver. Então, é a equação de Schrödinger Hψ igual a Epsi e com um H genérico, P quadrado sobre 2m, com um potencial qualquer. Aqui eu vou falar com vocês sobre o potencial parabólico e depois na lista vocês vão pensar na aplicação para outros tipos de potencial. Para resolver a equação de Schrödinger, a gente tem que aplicar condições de contorno. Então, tipicamente, a gente considera que a função de onda vai a zero nos extremos, à esquerda e à direita, em 0 e L, x igual a 0 e x igual a L. E o que isso quer dizer? Veja, tipicamente, quando a gente resolve lá na quântica 1 os problemas clássicos, né, o poço infinito e o poço finito, tem uma diferença crítica. No poço infinito, de fato, a função de onda vai a zero nas bordas, em x igual a 0 e x igual a L, e você tem as soluções trigonométricas, né? Seno e cosseno para as funções de onda, com as energias quantizadas em uma expressão que vocês conhecem muito bem. Agora, quando a gente vai para o poço finito, primeiro que não tem solução analítica, você trava numa equação transcendental e aí você tem que achar as raízes da equação transcendental de alguma forma, né? Método de Newton, método de abscissão, por exemplo, podem ser aplicados. Bom, mas o que é diferente mesmo aqui é que nesse caso a função de onda não vai a zero na borda, ela vai a zero no extremo, no infinito, né? A função de onda na região das barreiras ela é exponencialmente suprimida, mas ela só vai a zero em x igual a mais ou menos infinito. Então, para a gente trabalhar com esse sistema aqui, em que a função de onda vai a zero na borda numérica do problema, né, em x igual a zero, que seria aqui, e x igual a L aqui, é uma aproximação. Uma aproximação muito boa, porque de fato, como eu disse, a função de onda ela é exponencialmente suprimida e ela tende a zero à medida com que você se afasta da região do poço. Consequentemente, para você resolver problemas desse tipo aqui, a gente estaria interessado em autoestados tais que satisfazem esse critério, que a função de onda morreu muito antes de chegar na borda numérica do problema, né? 0 e L. Então isso tem que ser levado em consideração. Se você fizer essa barreira lateral muito curta, você vai ter desvios da solução. Então tem que atentar para esse critério. Bom, dito isso, então fica claro que essas condições aqui implicam que a equação de Schrödinger é um problema de condição de contorno, um Boundary Value Problem BVP, certo? Enquanto que o Shooting Method ele se aplica a problemas do valor inicial, tipo dinâmica do pêndulo, né? Você dá o valor, a posição e a velocidade inicial e evolui o movimento do pêndulo, soluções gerais da equação de Newton, né? Então, Initial Value Problems, IVP. Então, o truque do Shooting Method é, de fato, a gente pegar a equação de Schrödinger e escrever ela como se fosse um problema do valor inicial e tentar encontrar soluções que satisfazem o problema de contorno. Bom, como é que a gente faz isso? Então a gente reescreve o nosso problema dessa forma, a mesma equação de Schrödinger, com o mesmo hamiltoniano, só que agora a gente substitui a condição de contorno lá de x igual a L por uma segunda condição em x igual a zero, que a derivada da função de onda em x igual a zero vale um certo valor S. Já já a gente fala sobre esse valor S. E o algoritmo, então, passa a ser o seguinte. A gente chuta um valor inicial para a energia E usa um método de propagação para propagar a solução de 0 a L, Euler, Runge-Kutta, Numerov, né? Tem vários métodos nos livros que a gente está usando como referência. E aí a gente verifica se lá em x igual a L a função de onda ela é pequena o suficiente, né? Se o módulo do psi é menor do que um epsilon, sendo que esse epsilon é um valor pequeno, 10 a menos 6, por exemplo. Se não for, né, se a função de onda não for perto de zero para x igual a L, então a energia que eu chutei inicialmente não está boa, eu tenho que procurar um chute melhor para a energia. Veja que isso aqui é
perfeitamente compatível com o método de Newton ou com o método da bisseção que a gente discutiu na aula passada, né? É a mesma estrutura, né? Essa maneira de corrigir a energia. No livro tem o método de Cooley também, que é uma técnica mais eficiente para usar junto com o Numerov. Quem quiser se arriscar a implementar, seria uma maneira mais eficiente. Tá? Mas bisseção e método de Newton funcionam bastante bem. Bom, como eu disse, né, como chutar, como encontrar um melhor chute para a energia E, bisseção, Newton ou Numerov Cooley. Ok. E a escolha da derivada, o valor de S. Como é que eu escolho essa condição inicial? Tanto faz. Só não pode ser zero. Tá? Qualquer valor diferente de zero é válido. Por quê? Porque você vai propagar, digamos que você acertou a energia já tem a solução da energia correta. Então você vai propagar a função de onda de 0 a L, com esse chute inicial de S. Nessa propagação você vai obter uma função de onda correta, mas não estará normalizada. Né? Então, no final, você vai normalizar a equação de Schrödinger, e ao normalizar a equação de Schrödinger, o valor de S vai mudar, e vai mudar tal que, no final, vai dar o valor correto, adequado para esse parâmetro normalizado. Então, na prática, qualquer valor de S está bom. Pode colocar S igual a 1, por exemplo. Não tem o menor problema. Só não pode ser zero, porque aí é um caso particular. Né? Mas qualquer valor finito é equivalente nesse sentido. Não pode ser um valor muito grande, senão no seu processo de propagação você vai ter divergências, né? Não pode ser um valor muito pequeno também. Então, digamos, nos testes que eu fiz aqui, para S igual a 1, sempre funcionou muito bem. Bom, então como é que a gente faz a propagação de 0 a L? Então, o que a gente vai fazer é pensar no nosso espaço X como sendo um espaço discreto. Então, veja que na parte de cima aqui eu estou representando o espaço de coordenadas mesmo, começa em 0. A distância entre os pontos eu vou chamar de A, e o último ponto é o ponto L, então vai de 0 a L. No processo de discretização, eu vou introduzir uma variável I, tal que eu vou escrever o x como sendo I vezes A. A é a distância entre os pontos, e o I vai de 0 a n menos 1. Então, para I igual a 0, x vale 0, para I igual a 1, x vale A, para I igual a 2, x vale 2A, e assim por diante. Tá? Para I igual a n menos 1, x vale L. Consequentemente, o meu parâmetro A pode ser escrito como sendo L dividido por n menos 1. Bom, dito isso, a gente vai passar a escrever a derivada segunda, que aparece lá na equação de Schrödinger quando você substitui o momento pelo operador de derivada. A derivada segunda na forma discreta, que vocês já devem ter visto no curso de cálculo numérico e no curso de introdução à física computacional, a derivada segunda ela tem essa forma, é a função no ponto posterior, menos duas vezes a função no ponto central, mais a função no ponto posterior, anterior, central e posterior, dividido pela distância ao quadrado, né? O A ao quadrado, que é o espaçamento aqui, certo? Na forma discreta, a gente pode escrever, trocar o x menos A por I menos 1, o x por I, e o x mais A por I mais 1, e ficamos com essa expressão mais compacta aqui, né? Que é mais comum. Compatível com a nossa nomenclatura aqui para o x igual a IA. O que você faz então? Você pega essa derivada segunda, joga lá na equação de Schrödinger, né, substitui e isola o psi de mais 1. Fazendo isso, você obtém essa relação de recursão, que a função de onda no ponto i mais 1 é menos a função de ponta no ponto anterior, i menos 1, mais 2 vezes 2ma quadrado sobre h barra ao quadrado, vi é o v calculado em xi, né? Menos a energia, tudo isso vezes o psi no ponto central, no psi de I, certo? Então, se você sabe o psi I, sabe o psi I menos 1, você calcula o psi I mais 1. Veja que, então, a relação está bem definida, só que você tem que conhecer esses dois pontos. Isso implica que você precisa estabelecer lá das nossas condições do valor inicial que o psi 0 é 0, né? E o psi 1 a gente tira da derivada, né? A derivada em 0 é S, né? E usando a forma derivada para frente, a derivada finita para frente, né? Você tira que o psi 1 é S vezes A, onde A é o passo. Ok? Então, se você sabe psi 0 e psi 1, você consegue calcular psi 2, né? Veja, psi 2 é igual a psi 0, psi 2 igual a menos psi 0, mais 2 vezes 2ma quadrado sobre h barra ao quadrado, v
1 menos Z vezes Psi1, certo? Então, tendo Psi1 e Psi0, você consegue calcular Psi2. E aí você consegue continuar essa recorrência para calcular o Psi3, Psi4, Psi5, assim por diante, até chegar no N-1. Certo? Então, essa é a técnica. A implementação, eu não vou mostrar os detalhes da implementação aqui, só aspectos gerais. Então, primeira coisa, vamos considerar unidades atômicas, que equivale basicamente a definir o H' e o M como sendo 1, facilitar a nossa vida. O comprimento, então, vamos definir o comprimento igual a 10 em termos de unidades atômicas. Então, meu x vai de 0 a L e eu vou definir 100 pontos. Ok? O potencial, também em unidades atômicas, V de x, vai ser meio de x menos L ao quadrado sobre 2. Então, é uma parábola centrada em L sobre 2, porque o nosso domínio do x vai de 0 a L. Né? Naturalmente, aqui a gente espera os autoestados do potencial parabólico, que é n mais meio de H/ω. Nessas unidades, o H/ω é 1. Então, as energias devem ser basicamente n mais meio. A implementação, então, basicamente a sugestão é que você crie uma função que para cada energia propague a solução de 0 a L. E aí a gente faz um gráfico. Vamos fazer um gráfico do Psi em L, lá na solução final, como função da energia. O potencial que eu estou usando está aqui, né, o plot do potencial, para ter uma referência das escalas. E quando eu faço o gráfico do Psi de L, né, propagado até o final, como função da energia, eu tiro esse gráfico. Veja que a escala é ridícula aqui, né? Essa escala aqui em cima multiplica esses números, então a escala está em 10 a 10, bem alta. Mas a função vem aqui, veja que ela cruza o zero. Olha na setinha aqui, está cruzando o zero. Se você confiar em mim também, ela está cruzando o zero nesses pontos também. Mas para enxergar isso, a gente tem que dar um zoom. Se eu der um belo de um zoom aqui, ó, fui de 10 a 10 para 10 a 1, 2, 3, 4, 5, 10 a 5, né? Um belo de um zoom. Então essa função de onda está descendo, então ela desceu, 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 cruzou o zero, depois ela veio para baixo, subiu, 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 cruzou o zero, aí desceu, desceu, cruzou o zero, subiu, subiu, cruzou e vai continuar cruzando. Então veja que ela está cruzando o zero e está cruzando em n mais meio, ó, meio, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, então parece que está condizente, né? Mas tive que dar o zoom para conseguir ver. Veja, essa aqui é a técnica gráfica para a gente ver se está tudo em ordem, mas o ideal é a gente usar um método de Newton, algum método desse tipo para conseguir encontrar essas soluções. Então, aqui eu usei o método de Newton, aqui eu mostrei um pedaço do código para dar uma dica para vocês de implementação. Estou usando o SciPy, o método de Newton no SciPy. Então, veja o truque aqui. Ó. Eu tenho um loop, depois vocês olhem os detalhes aqui do loop, essa parte vocês conhecem bem. Então veja que aqui eu criei uma função, chamei de shoot, né, de shooting methods, que recebe o eixo x, o potencial v de x, né, que é um vetor, né, com n componentes. O v também é um vetor com n componentes, com o potencial calculado em 0, 1, 2, 3, né, cada um dos seus índices. E aqui é o chute da energia, né, a minha energia que eu vou chutar. Esse método aqui, essa minha função chute, ela propaga a solução de 0 a L e retorna toda a função de onda. Né? Psi de 0, 1, 2, 3 até L. Por isso que aqui no final eu coloco esse colchetes menos 1, que é para ele pegar o último elemento do que essa função chute retorna. O último elemento é o Psi de L, né? Que é o que interessa para o método de Newton. E aqui é o chute inicial para a minha energia, para o método de Newton funcionar. Então o meu chute inicial aqui está sendo I mais meio, onde o I eu estou variando de 0 a 10. Rodando isso daqui, no final eu imprimo na tela aqui os resultados, arredondando para 3 casas decimais, e as soluções que a gente obteve aqui foi meio, 1, ó, bem perto de 1,5, bem perto de 2,5, 3,5, 4,5 e assim por diante. Então os resultados estão bastante bons. Lembrando que quando a gente vai para energias muito altas, a função de onda penetra cada vez mais no potencial, na barreira de potencial, né, da parábola, e aquela condição de que a função de onda vai a zero nas bordas vai deixando de ser verdade, certo? Então, para energias muito altas, vocês vão ver cada vez mais desvios da quantização perfeita em n mais meio. Aqui eu grafico as soluções, então potencial V de x, e aqui tracejado são as energias. Veja que elas estão bastante bem organizadas em espaçamentos iguais, né? Espaçamentos de H/ω. Então, para os parâmetros que a gente usou, a solução está bastante bem definida. E aqui, agora, sabendo as energias, eu vou lá e rodo o chute de novo, mas agora para a energia correta, e pego toda a função de onda para graficar.
A função de onda que vai sair daqui não vai estar normalizada, então a gente tem que normalizar ela. E aí a gente obtém aqui. Ó. Então aqui eu plotei as 3 primeiras funções de onda. Veja, a azulzinha é a primeira, a de mais baixa energia, que dá basicamente a gaussiana. A segunda, né, é o segundo polinômio de Hermite e o terceiro polinômio de Hermite, que são a gaussiana vezes os polinômios de Hermite, né, que são as soluções esperadas para o potencial parabólico. Então o método funciona muito bem. Tá? Aqui já está normalizado, vocês podem ver que a escala já está mais razoável, certo? Então é isso. A ideia geral do método é essencialmente essa, tá? E aí fica a cargo de vocês agora conseguir implementar os detalhes, certo? Implementar essa função chute e os detalhes aqui de como utilizar essa metodologia toda. Se tiverem dúvidas, me procurem. Os livros da nossa bibliografia têm muitos detalhes a respeito disso e exemplos, inclusive de implementação numérica. Então eu imagino que vocês, dando uma lida lá, conseguem resolver esse problema com alguma facilidade. Tá? Esse é o primeiro problema, então imagino que a gente vai ter algumas dificuldades no caminho. Então fiquem à vontade para me procurar. Fechou? Isso aí, gente. Boa implementação.